bom Pai, nós queremos agradecer por mais um dia que está se findando, que se findou, agradecer pelo cuidado, pela proteção e pelo amor que o Senhor tem para com cada um de nós. Pedimos as bênçãos para este estudo bíblico, que o Espírito Santo possa clarear a nossa mente, possamos receber a Tua palavra, que ela possa encontrar um lugar especial no nosso coração, que atenda todas as nossas necessidades e que possa, Senhor, frutificar para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe cada pessoa que está aqui, abençoe também o Rodrigo, que vai ministrar os estudos, e que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, para que possamos crescer em conhecimento, crescer na experiência cristã. Amém. Em nome de Jesus, nós tudo te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Então, beleza, gente. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Alguém leu 6, depois outra pessoa leu 7 pra gente, por favor? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Beleza. Então, esse texto base do Apocalipse, ele traz pra gente vários elementos muito importantes. Então, ele vai mostrar pra gente vários pontos importantíssimos para o povo do tempo do fim, que no caso somos nós, pontos que são negligenciados hoje no meio cristão e que eles são de extrema relevância para a nossa salvação. Primeiro ponto é o Evangelho Eterno, que nós estudamos algumas semanas atrás, que tem a ver com a salvação, com a única forma que nós podemos ser salvos, que é através da graça, mas que a graça não anula nossa obediência, que as duas coisas andam ao mesmo tempo. Nós entendemos que nós somos totalmente indignos, que nós merecemos a morte eterna e que a única coisa que pode nos justificar, nos tornar justos, é o sacrifício de Jesus. Fora isso, não tem absolutamente nenhuma possibilidade de nós termos a vida eterna. Então ele nos resgata da morte para a vida. Tem o tema sobre temer a Deus, tem a ver com os mandamentos, dar glórias a Deus tem a ver com cuidar do corpo. O juízo foi o tema que nós estudamos semana passada, tem a ver com como acontece esse grande julgamento e que quando esse grande julgamento terminar, as pessoas vão ser marcadas ou com o selo de Deus ou com a marca da besta e Jesus vai voltar para buscar aqueles que escolheram ficar com ele. E o tema, hoje eu acho que é o mais bonito de todos, é o adorar aquele que fez. A gente vai entender o que significa adorar o Criador de todas as coisas. E adorar o Criador de todas as coisas da forma como ele pediu. A gente sempre fala isso aqui no começo, isso aqui é importante. A palavra que aparece para anjo é a palavra angelos. E essa palavra angelos, ela pode significar tanto um anjo, ser celestial, como um mensageiro terrestre. E aí, através do próprio texto, nós vamos entender se isso aqui é um anjo, ser celestial, ou se isso é um mensageiro terrestre. Esse estudo eu já fiz com bastante gente que está aqui hoje. Eu não sei se vocês vão se recordar, mas o que identifica para a gente, dentro desse texto, se isso aqui é um ser celestial ou se é uma pessoa, um profeta, um povo? Alguém se lembra? É que o anjo, ele dá a notícia, né? E o profeta, ele ensina, né? Boa, Carminha. Você tocou no ponto. A diferença se é um ser celestial ou se é um mensageiro humano, os anjos eles podem trazer revelações, podem trazer mensagens, mas a parte de pregação do evangelho, né? A parte de levar a mensagem, levar a palavra de uma pessoa para outra é uma função humana, é uma prerrogativa humana. Então, esse mensageiro do Apocalipse 14, ele é um mensageiro humano. Ele pode ser um profeta, ele pode ser um povo, ele pode ser uma pessoa. Esse anjo, ele voa pelo meio do céu. E ele voa pelo meio do céu porque ele tem muita pressa, porque essa é a última mensagem de advertência para o mundo, antes do fechamento da porta da graça, antes do final do juízo, quando tudo vai ser decidido.
A gente estava fazendo um estudo lá no sábado, a Marina falou pra gente lá, tem duas formas de fechar a porta da graça pra gente. Pode ser com o final do juízo, que é quando Jesus termina o julgamento, ou pode ser através da nossa morte. Então, de qualquer forma, nós temos que estar preparados para esses momentos finais. E essa mensagem aqui inteira ela é muito importante para os tempos finais. Porque nós vimos no primeiro estudo sobre o Evangelho Eterno que existem muitos falsos evangelhos no mundo. A gente discutiu isso no pequeno grupo lá de sexta-feira também. São uma só Bíblia e são mais de 40 mil religiões cristãs que dizem seguir a mesma Bíblia. Porque cada uma interpreta de um jeito. E tudo isso a gente vai vendo que são estratagemas de Satanás para poder enganar as pessoas. Em vez de modificar o que está escrito, ele modifica as interpretações e levam as pessoas para os mais absurdos caminhos que fogem completamente do que a Bíblia diz. Esse anjo diz em grande voz, e ele diz em grande voz para todos os habitantes da terra. Por que ele diz em grande voz? Porque todos devem ouvir. Não vai ter ninguém que vai passar dessa terra sem ter tido a oportunidade de conhecer a verdade. Se essa pessoa vai seguir pelo caminho da verdade ou não, é uma escolha de cada um. Nós temos o livre-arbítrio, mas todos teremos a possibilidade de conhecer. O tema de hoje, como eu já falei, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que significa adorar aquele que fez? Por que Deus pede para que adoremos aquele que fez? Tem alguns textos que vão falar sobre isso com a gente. O Salmo 95, verso 6. Alguém lê para a gente, por favor? Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Olha, nós devemos adorar, nós devemos nos prostrar, nos ajoelhar diante do Senhor. Por quê? Porque Ele nos criou. Próximo texto, Apocalipse 4:11. Quem lê pra gente? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Todas as sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Então Deus ele é digno de receber a nossa adoração porque Ele criou todas as coisas. Todas as coisas passaram a existir, todas as coisas foram criadas pela vontade dEle. Então, porque Ele é o Criador, Ele é digno de adoração. Porque Ele nos criou, porque Ele nos dá a vida, porque Ele nos mantém. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Vocês percebem? A mesma frase que apareceu no Apocalipse 14:7. Fez terra, céus, terra, mar e tudo que neles há. E mantém para sempre a sua fidelidade. Então, o Deus que mantém para sempre a sua fidelidade, o Deus que cumpre a sua palavra, ele é o Deus criador de todas as coisas. E bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que tem esse Deus. É aquele que coloca a sua esperança nesse Deus. Que, embora nós estejamos hoje destinados à morte, ele pode nos resgatar e nos dar a vida eterna. Ele pode nos dar um presente que a gente nem merece, um presente maravilhoso, que foi pago por um preço muito caro. Adorar aquele que fez todas as coisas também remete a gente ao relato da criação, a criação do planeta Terra, a criação da vida na Terra. O Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Isso leva a gente também para o quarto mandamento. O quarto mandamento que fala quem é o Criador. O Êxodo 20, dos versos 8 a 11, diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o Criador de todas as coisas descansou no 7º dia. E ele, no 7º dia, abençoou e santificou esse dia, com uma coisa especial, uma coisa separada, uma coisa diferente. Para a gente entender melhor isso aqui, vamos voltar lá no Gênesis capítulo 1. Se vocês quiserem deixar a Bíblia aberta, vai ser importante, porque a gente vai ficar um tempo nesse capítulo. Gênesis capítulo 1, e vamos falar sobre o relato da criação. E é importante a gente notar que também que um ponto importante aqui no relato da criação é o pensamento de que muitas pessoas acreditam que o relato da criação pode ser simbólico. Muita gente acredita que ele é literal.
Algumas pessoas acreditam que os dias da criação são dias literais de 24 horas. Algumas pessoas acreditam que são períodos imensos de tempo. Por exemplo, quem acredita na teoria da evolução, acredita que foi um período de... Às vezes até é cristão e acredita na teoria da evolução. Acredita que foi passado muitos séculos e milênios e milhares de anos, e esses dias, esses anos, milhares de anos, foram contados através de dias simbolicamente na Bíblia. Mas é importante que a gente saiba se isso aqui é um dia literal ou se isso aqui é um dia simbólico. E tem elementos na Bíblia que podem comprovar para a gente se isso é literal ou se é simbólico. Então, os dias da criação, se eles forem literais, 24 horas, a palavra que vai aparecer para a gente para descrever vai ser uma. Se ele for um dia simbólico, vão ser outras opções de palavra. Então, se na Bíblia nós estamos tratando de dias literais de 24 horas, no texto de Gênesis original em hebraico, a palavra de dia em hebraico, ela pode significar um dia literal de 24 horas ou um dia simbólico. É diferente da gente aqui, a gente dia a dia e pode significar qualquer coisa, mas para eles tinham palavras específicas. Se for um dia literal de 24 horas, a palavra que vai aparecer vai ser Yom. Se for um dia simbólico, como Eras, são 3 palavras que podem aparecer: Olam, Dvor e Zman. Essas 3 palavras significam um período de tempo que não é literal. Por exemplo, a Era do Gelo é um período imenso de tempo que eles podem representar como um dia, nos dias das cavernas, nos dias de tal tempo. Pode significar qualquer uma dessas 3 palavras. E no texto que aparece em Gênesis, em hebraico, quando fala, e chamou Deus a luz de dia e as trevas à noite, houve tarde de manhã o primeiro dia, a palavra que aparece para representar dia é a palavra Yom. Algumas pessoas vão dizer, mas mesmo aparecendo a palavra Yom, pode significar um período maior de tempo e não um dia literal. Mas aí tem outra coisa que é importante que todo mundo entenda. A palavra dia, em todo o relato da criação, em todos os dias da criação, 7 dias da criação, sempre aparece como Yom. E quando a palavra Yom ela é seguida por um numeral, por exemplo, Yom primeiro, Yom segundo, Yom terceiro, ela obrigatoriamente é um dia literal de 24 horas. Então, essa palavra, Yom, se é seguida de um número, Yom primeiro, Yom segundo, Yom terceiro, ela não abre nenhuma possibilidade de que os dias da criação sejam dias simbólicos. E todos os dias da criação vão aparecer o Yom seguido de um numeral. E vai ser Yom Echad, Yom Sheni e por aí vai, dia Yom 1, Yom 2, Yom 3, Yom 4, Yom 5, Yom 6, Yom 7. Isso aqui garante pra gente, isso em todos os textos da Bíblia que aparecem dessa forma, são dias literais de 24 horas. Então toda a criação, todos os 7 dias da criação são dias literais de 24 horas. E isso é muito importante, porque isso traz uma grande lição pra gente mais pra frente. Como é que foi a criação da Terra? Isso aqui é o nosso objetivo primário do estudo de hoje. Entender como foi a criação da Terra. Primeiro ponto, a gente tem que entender que aqui está falando da criação da vida no planeta Terra. Aqui não está falando da criação do universo. Aqui não está falando da criação até dos anjos, o que dá a entender que os anjos já existiam até antes disso aqui. Algumas pessoas falam assim, a Terra tem não sei quantos milhões de anos, bilhões de anos que seja. A medição das rochas traz a datação de tantos e tantos milhões de anos. Isso até pode ser verdade, porque Deus pode realmente ter criado a Terra, o planeta Terra, milhões de anos atrás. Mas o relato de Gênesis não trata da criação da Terra em si, mas trata da criação da vida na Terra. Até o primeiro verso vai falar sobre isso. O primeiro verso diz assim, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em algum momento, Deus criou o planeta Terra. E o planeta Terra foi deixado ali, sem forma e vazio, e tinha águas. Quando a gente vai ver o relato da criação, Deus vem e ele cria a luz, ele cria os continentes, ele cria a vegetação, ele cria o céu, ele separa os mares, ele cria os animais. Então, o momento que a gente está vendo ali é o momento da criação da vida na Terra. Quando falam que a rocha, os fósseis têm milhões e milhões de anos, eles podem realmente ter milhões e milhões de anos. Mas a vida na Terra ela é mais recente. A vida na Terra ela não tem tanto tempo assim. Isso aí tem vários estudos interessantes que falam sobre a explosão cambriana e momentos onde a vida começa para valer. É muito diferente do que a teoria da evolução diz. E é muito mais parecido com o relato bíblico. Então,
partindo desse princípio de que a Terra ali, a gente está vendo a criação da vida na Terra, é interessante pensar em outro ponto aqui. Quem está participando da criação da Terra? Quem criou a vida na Terra? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Pergunta para vocês aí. Foi Deus. Foi Jesus, né? Foi Cristo. Mas Jesus não é Deus? Então, mas a gente está falando de Deus Pai, Jesus Deus Filho ou Espírito Santo? E aí? Quem falou foi Deus. Porque Jesus ainda ele não tinha nascido, né? Mas Jesus Ele já já teve, existia eternamente ou ele ele já passou a existir em existia, algum momento? não, ele existia. Ele já existia, né? Mas ele não tinha nascido. Aí tem um ponto que é importante, Carminha. A gente não pode confundir a encarnação de Cristo com a existência dele, né? Porque se a gente for Ele já analisar mais a existia. fundo, eu lembro que foi uma coisa que eu achei bem estranha quando eu ouvia falar assim. Eu acabei de ver que a Maria Bruna mostrou aqui, a Marina perguntou assim, ó. A vida seria o que vemos hoje em dia, porque pensei nos dinossauros, se fossem mesmo reais, né? Ô Marina, eu acredito mesmo que os dinossauros existiram, mas eles existiram menos tempo atrás do que as pessoas dizem. E as datações de milhões e milhões de anos, na verdade, são as impressões dos fósseis, que são como se fosse uma impressão digital dos ossos em rocha. Então a rocha realmente pode datar todo esse tempo que eles falam, mas certamente a vida é mais recente. A vida não tem mais 6.000 anos. Mas é interessante isso aí, eu acho bem legal e eu acredito mesmo que existiram os dinossauros. Agora voltando aqui no que a gente estava falando, quando a gente vai ver com mais atenção aqui, eu lembro que eu fiquei chocado quando disseram, igual o Diogo falou, quando Jesus criou a Terra, eu pensei, mas não foi Jesus que criou, foi Deus, Deus Pai, eu digo, né? E aí eu entendi o texto de João 1. João capítulo 1 mostra pra gente quem foi o Criador da Terra. E depois tem outros textos, Colossenses, e vão dizer a mesma coisa. O texto fala assim, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então esse Verbo, que estava com Deus e era Deus, esse Verbo só pode ser Jesus ou o Espírito Santo, porque ele estava com Deus Pai. Então esse Verbo, ou ele é Jesus ou ele é o Espírito Santo. Na continuação do texto, a gente vai entender quem ele é. Ele estava no princípio com Deus. Olha, na criação, no princípio, Deus fez o céu e a terra, ele estava com Deus. Então Jesus ou o Espírito Santo estavam com Deus na criação da terra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha, todas as coisas foram feitas pelo Verbo. E sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Ou então, todas as coisas foram feitas por Jesus, ou todas as coisas foram feitas pelo Espírito Santo. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, o mundo foi criado pelo Verbo. Mas o mundo não o conheceu. Quem é esse? Jesus ou o Espírito Santo? O verso 14 revela pra gente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Esse Verbo, a palavra, o Logos, é Jesus. Então quando a gente lê isso aqui, a gente pode ler assim. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. É interessante quando a gente percebe isso aqui. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então quem é o Criador da Terra? É Jesus. Tudo foi feito por intermédio de Jesus. Todas as coisas e todos os seres vivos foram criados por intermédio dele. Logo, ele é eterno como o próprio Deus é eterno. Ele sempre existiu. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são seres eternos. Sempre existiram. E tudo foi feito por intermédio de Jesus. Então, voltando aqui, quando a gente pensa no princípio que criou Deus os céus e a terra, nós estamos falando de Deus Pai, e estamos falando de Jesus, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. As três pessoas da divindade estavam presentes na criação do ser humano. A gente vê ainda mais pra frente, depois quando fala assim, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Alguém ia comentar alguma coisa? Era isso que eu ia falar. Boa. Façamos. Façamos. E com quem Deus estava falando lá, Priscila? Oi? Com quem que Deus estava falando quando ele disse façamos? Com Jesus e com o Espírito Santo.
Ou seja, Deus tem uma aparência semelhante à da humanidade. É lógico que nós decaímos muito nesse tempo todo, né? Mas tem 2 braços, 2 pernas, um nariz, 2 olhos, uma boca. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva foram criados muito mais parecidos com a imagem e semelhança de Deus do que nós somos hoje, né? Mas todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Então Deus Pai tinha essa imagem e semelhança, Deus Filho e Deus Espírito Santo também. Façamos a nossa imagem e nossa semelhança. Então, o Criador de todas as coisas, a gente pode dizer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos os 3 participantes. Tudo foi feito por intermédio de Jesus e sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então, passamos agora para o primeiro dia da criação. O primeiro dia da criação está em Gênesis 1, verso 3. A gente vai ler o verso 3, 4 e 5, mas antes eu vou perguntar para vocês. O que foi criado no primeiro dia da criação? A luz. Boa, Carminha. A luz. Aproveita e lê pra gente, por favor. Gênesis 1, do 3 ao 5. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E o 4 também? Pode até o 5. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Ó, houve tarde e manhã, o primeiro dia. O que significa tarde e manhã? É outro elemento que demonstra pra gente que isso aqui é um dia de 24 horas, um dia de literal. Tarde é o período escuro, manhã é o período claro. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? A forma de contar o tempo de acordo com a Bíblia é diferente da nossa hoje. Pra gente hoje um dia passa pro outro na meia-noite. Na forma bíblica de contar o tempo é ao pôr do sol. Então, olhamos para fora agora, está escuro. Biblicamente, hoje já não é mais segunda-feira, hoje é terça-feira. Aí tem um período escuro, um período claro, um período escuro de novo. Estamos no próximo dia. E por aí vai. Por isso que fala, houve tarde e manhã, uma parte escura, uma parte clara, o primeiro dia. O que foi criado no primeiro dia? Isso aqui vai ser muito importante para o estudo de hoje, a gente tem que prestar atenção. O primeiro dia, Deus criou a luz. Então o planeta Terra era sem forma, vazio e ainda era escuro. E percebam, a luz que Deus criou aqui não é o Sol. Aqui o Sol ainda não tinha sido criado. A luz é a luz que sai do próprio Deus. Essa luz que ilumina a Terra nesse momento é a luz da própria glória de Deus. Segundo dia da criação. O que foi criado no segundo dia da criação? Versos 6 a 8. Alguém fala pra gente? A Bíblia fala que depois não vai ter mais sol, porque a luz de Deus vai iluminar tudo, né? Isso, na Cidade Santa, né? Isso, é essa luz que tinha. Isso, é exatamente. Boa colocação, é. Realmente. E se a gente for ver o porquê disso, é que os muros da cidade são tão altos que o sol não vai bater lá dentro. Quem que me diz o que foi criado no segundo dia antes da gente ler? Alguém sabe? Deus fez a separação, né, entre as águas. Separação entre as águas. E tem mais um elemento importante. Ele criou, acho que ele criou a terra, não foi? Tipo assim, firmamento. Opa! Lê pra gente, Diogo. 6 a 8. Leio. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Olha que interessante. Ele fez o firmamento, que chamou de céus, e ele fez a separação das águas, entre águas embaixo do firmamento e águas acima do firmamento. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz, no segundo dia, ele criou o céu e a separação das águas. Dá pra gente pensar como sendo a atmosfera da Terra, né? Terceiro dia. O que Deus criou no terceiro dia?
Agora sim, Deus criou a porção de terra, né? Porção de O, terra, con- o continente. os continentes. Ali a gente pode imaginar que ele criou o único continente, né? A gente pensa Isso, o na único Pangeia, né, continente. Diogo? É verdade. Inclusive até na formação dos continentes, né? Parece um quebra-cabeça. Eles se encaixam direitinho, né? Encaixa. Eu acredito que foi no dilúvio que o negócio se soltou daquele jeito que a gente vê hoje. Ah, sim. Não, com certeza. Com certeza. Porque, Interessante. inclusive, até um adendo apenas, né? É, acredito que seja que antes era um continente só também, porque tem vários achados e relatos, né? Tipo assim, mencionando a mesma coisa em continentes diferentes, né? Tipo assim, um relato aqui na América do Sul dos maias condiz com o mesmo relato de alguma coisa ali digamos assim, na África, na Índia, sabe, do Oriente Médio. Civilizações que não tiveram contato, né? E falam É a mesma isso. coisa. É E verdade. fala a mesma coisa. Então, era a mesma civilização, tipo assim, povos diferentes, mas no mesmo continente, então tinha basicamente um contato. Aí separou, É bem legal interessante. isso aí. Eu até penso também assim que os continentes se separaram no momento do dilúvio e que depois muitos continentes podiam até não ter ninguém lá, mas foi na Torre de Babel que ele fala assim que Deus espalhou as pessoas pela face da terra e pegou as pessoas, acho que ele foi colocando pessoas em vários lugares do mundo. Ah, sim, pode ser também, com certeza. Eu acredito que as duas coisas fazem sentido juntas, né? Então, no terceiro dia, Deus criou a parte dos continentes. Na verdade, ali no começo, um único continente que hoje se separou. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Então, a partir do momento que ele criou a porção seca, ele criou também os mares, os oceanos. A porção seca Deus chamou terra e o ajuntamento de águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Mas essa foi a única coisa que Deus criou no terceiro dia? Ou teve mais alguma coisa? Os animais que iam habitar a terra? Ainda não, Mayara, mas vai ter os animais já já. Mas antes dos animais ele criou alguma coisa. Criou as ervas Opa, frutíferas, árvore aí frutífera, no terceiro dia, ervas além de verdes, criar o continente, Carminha, a semente, boa, ervas que têm semente, né? isso Ervas mesmo, verdes e árvores frutíferas, é isso? isso mesmo. Então, no mesmo dia que ele criou os continentes, ele criou também toda a parte de vegetação e os frutos. Ô, Rodrigo, achei legal também aí na ilustração que uma árvore só com todos os frutos, aí sim, hein? Essa tá boa, né? Essa foi boa. Nossa, eu quero uma árvore dessa pra mim também. A gente vai ter que voltar pro Éden. A mesma Eu árvore vou que dá, plantar aqui no sítio. a mesma árvore que dá banana, da pera, maçã, uva. Aí sim. É isso aí. Alguém lê pra Ô, gente? Rodrigo, Pode falar, Carminha. logo que eu me converti, eu tive um sonho onde Deus mostrava uma árvore muito grande, assim, exatamente assim, Ah, que com legal. todo tipo de frutos e muito grande, e tinha um buraco cheio de pombinha. Eu não conhecia a palavra, não conhecia nada. E quando eu acordei, achei estranho aquele sonho. E aí Deus falou para mim que aquela árvore era a igreja, e que as pombinhas eram o Espírito Santo, e que aquelas frutos eram as pessoas de várias denominações, de várias etnias, de várias línguas, de várias, sabe, preto, branco, de várias religiões, etc. Que é povo que deveria ser salvo. Ah, que legal, Carminha, Interessante. que bonito. E agora eu vejo essa árvore aqui, eu lembrei do sonho. Nossa, que bonito, muito legal. E faz todo sentido se você for pensar biblicamente, é isso mesmo, né? E quando eu tive esse entendimento, eu achei que eu estava doida. Eu saí daqui, peguei o ônibus, fui lá na casa do pastor perguntar se eu estava doida, se aquilo era verdade. Ele disse para mim que era verdade. E faz todo sentido, sim. E Deus usou tantos É, sonhos assim para revelar coisas para as pessoas da antiguidade, não é? é verdade. Desculpa interromper. Não, imagina. Vamos, eu gosto da participação. Gênesis 1, do 11 ao 13. E disse: Produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie,
cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, agora sim, concluído o terceiro dia. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, ele criou o céu e a separação das águas. No terceiro dia, ele criou a porção seca, o continente, e criou também as vegetações e frutas. Quarto dia, o que Deus criou no quarto dia? Os luminares. O sol e a lua. O sol, a lua e as estrelas. Alguém lê pra gente do 14. Pode ler o 14 ao 16, depois alguém lê do 17 ao 19. Disse Disse também também. Deus. Pode ir. Pode ir, Maiara, vai lá. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Vai lá, Priscila, agora complementa. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Então, no quarto dia, criado o sol, a lua e as estrelas. Um para governar o dia, o outro para governar a noite. E aqui começa o ciclo mesmo, né, de dia e noite, como a gente conhece. O que Deus criou no quinto dia? As criaturas do mar. Aí, boa. E tem mais uma coisa. E que voavam. Boa. As aves. Gênesis 1, 20 ao 23. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Interessante que ele falou, ele enche o mar com os peixes e os seres do mar. E ele enche os céus, preenche os céus, o firmamento, com as aves. Isso aqui vai ser importante para nós daqui a pouco. Sexto dia da criação. A Maiara já tinha dado um spoiler aí, Maiara. Os animais da terra. Os animais da terra. E além dos animais da terra, teve mais alguma coisa que Deus criou nesse dia? A gente. Boa. Então, primeiramente, 24 e 25, alguém lê pra gente? Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, na primeira parte do sexto dia foram criados os animais da terra, e depois, o ápice da criação divina, Adão e Eva. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A gente já tinha adiantado isso aqui antes, né, Priscila? Façamos Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Adão e Eva foram criados à imagem do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E é interessante que depois, na tentação, o diabo fala para eles: vocês comerão desse fruto, seus olhos abrirão, vocês serão como Deus. Mas eles já eram a imagem e semelhança de Deus. E ao comer do fruto proibido, eles se tornam a imagem e semelhança de Satanás.
Continuando. Tenha o homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso aqui é outro ponto muito relevante. Homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E aí conclui-se o sexto dia. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. O alimento da humanidade e o alimento dos animais eram as frutas, as ervas e os grãos. Não se comia carne. Nenhum animal comia outro animal, nem o ser humano fazia isso também. Não existia morte. Não caía uma folha de uma árvore. Tudo era perfeito. E os animais, vai dizer aqui, a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera. Você percebe que nos outros dias Deus fez e era bom. Deus fez e era bom. Deus fez e era bom. E aí Deus olha depois da criação de Adão e Eva e era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. A criação foi concluída no sexto dia. A Bruna quer acrescentar uma coisa aqui. Uma coisa que eu acho interessante também é que toda a criação Deus fez com a voz dele. Mas quando foi a humanidade, ele se envolveu, né? Ele fez com as mãos. É bem legal mesmo. Eu não tinha pensado em falar sobre isso. Muito, muito bom esse ponto. É muito bonito, né? Inclusive, quando a gente vai pensar sobre o sopro de vida, quando Deus faz Adão com as próprias mãos, vai soprar o fôlego de vida, é um beijo, né? É o ar, é o fôlego de vida. E o que eu acho também muito interessante, Rodrigo, é que esse relato de Gênesis é tão detalhado que não escapou nada. Deus não deixou nenhuma brecha para dizer que outra pessoa tinha feito, né? Então, foi citando tudo bonitinho, céu, as estrelas, né? Tudo, tudo. Deus não deixou nenhuma brecha para o ser humano entender que foi ele quem fez, né? É Não verdade. foi, não foi outra pessoa. E ele foi preparando o lugar para ficar tudo bem gostoso, bem adequado para depois colocar os animais e o ser humano. Então, primeiro ele arrumou tudo, deixou tudo bonitinho, tudo perfeito, e depois colocou o ápice da criação dele. E aí vem o sétimo dia. O que Deus criou no sétimo dia? O sábado. Sábado. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Isso aqui é fundamental. Deus santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, depois de todos esses dias da criação, no sétimo dia Deus descansa e ele santifica e abençoa o dia de sábado. Isso é muito importante. Adriana? Aí um ponto legal também né, importante, né, claro, é que havendo Deus terminado o sétimo dia, né, menciona que ele descansou, né? A gente sabe que Deus não precisa descansar, ele não se cansa, né? Então, esse ato de descansar foi como dando um exemplo pra gente, né? Ó, esse dia é para vocês, né? Ótimo ponto, Diogo. É, Isso, é justamente um ponto essencial. Ele não precisava, né? isso, isso, ele não precisava, mas mesmo assim ele quis fazer para mostrar pra gente como fazer, né? Maravilha, ótimo. Vamos fazer uma recapitulação. O que Deus criou no primeiro dia? Se quiserem, ó, as colinhas dos textos estão aqui, tá? Gênesis 1:3, 1:6, 1:9 e por aí vai. O que Deus Então, criou o no primeiro primeiro dia dia? foi a luz, né? Haja luz. E quando Deus criou a luz, também criou o dia e a noite. Segundo dia da criação. E os A céus. água e o firmamento. Boa. Foi o firmamento e o que mais? Separação das águas. Terceiro dia, Terra.
A terra. E o que mais? Além do Os continente. frutos. Boa. As árvores e a vegetação, os frutos da terra. Quarto dia. No quarto dia, o sol, a lua e as Sol, estrelas. Boa, Maiara e Diogo. Sol, lua e estrelas. Quinto dia. Aqui começa a os vida, hein? animais do mar e da que voam. Boa. Animais marinhos e as aves. Sexto dia. O ser humano, né? O homem, o Adão e Eva. Adão e Eva. E tem mais alguma coisa que ele Os criou também? animais. Os animais da terra. Os Os animais, grandes animais os animais da terra, Adão e Eva. selváticos. Beleza. Chegamos no sétimo dia. No sétimo dia nós vemos que Deus terminou, descansou, abençoou e santificou, mas ele não criou nada, ele não fez nenhuma obra nesse dia, ele descansou, certo? Para entender o que Rodrigo, só significa. uma pergunta, sem Claro. querer, só para uma dúvida só. Nesse sexto dia, quando Deus criou, né, os animais, os grandes animais selváticos, os dinossauros estavam no meio também, não estavam? Eu Será? acredito que sim, Diogo. Também acredito. Uhum. Até tem um negócio interessante, se você for estudar sobre isso, eu acho bem legal. A gente sabe que toda a atmosfera e todo o planeta ele era completamente diferente antes do dilúvio, né? Todos os frutos, a água, era tudo mais puro, era tudo melhor, era tudo mais bonito, Sim, era até tudo os mais animais eram saudável. puros. Desculpa, eu não entendi. Até os animais eram puros, tinha pureza, né? Não tinha Sim, maldade. e eles eram maiores do que eles são hoje. O próprio ser humano tinha 4 metros de altura, Ah, um metro e verdade. oitenta de largura, os animais também eram maiores. E é interessante que se você pegar os estudos sobre os dinossauros, os próprios cientistas que não acreditam em Deus, que não acreditam nesse mundo antediluviano, eles dizem o tamanho das narinas desses animais e o tamanho do espaço para os órgãos internos deles seria incompatível com os dias de hoje. Um animal daquele tamanho ter narinas tão pequenas. Por quê? Porque o ar daquela época era diferente. É diferente, Eles não verdade. seriam capazes de sobreviver hoje. E eles eram maiores porque a comida era melhor. Os frutos eram melhores, a vida era diferente, a vida era melhor. Eles viviam mais tempo, né? Sim, Era tudo sim. diferente. Então eu acredito sim que os dinossauros viveram nessa época e eu acredito que a maior parte deles foi extinta no próprio dilúvio. Com certeza, porque eles ficaram soterrados, né? Tipo assim, nos fósseis. Isso. E para alguém, para alguma coisa virar um fóssil, ela tem que ser enterrada com lama e água. Em que momento isso Isso, aconteceu no mundo inteiro ao mesmo tempo? No dilúvio. o E, dilúvio. e é interessante que existem fósseis de peixes no alto do Monte Everest. É muito legal. É verdade, eu já ouvi isso também. Fósseis de peixe no Monte Everest. Isso quer dizer o quê? Que em algum momento no, no cume lá do Monte Everest tinha água, né? Tinha água. É, E tem lugares, às vezes, centenas de quilômetros do mar e tem fósseis. tem fóssil. Carminha vai falar alguma coisa? Eu que estava querendo fazer uma pergunta. De Pode falar? ser? Então, eu queria fazer uma pergunta, talvez você ache um pouco estranha, mas eu sempre tive essa pergunta para fazer. Seguinte, como você falou que Deus, você acha que Deus criou esses animais, né? Os dinossauros, etc. E eles falam que existiam homens, né? Nessa época também. Mas não era o primeiro homem. Eu não entendo isso. Se já existiam esses homens, por que Adão foi o primeiro homem? É porque ele foi o primeiro homem de Deus? Porque parece para mim, tem hora que eu penso que o paraíso ele também ele também era cercado, porque quando Adão pecou, a palavra de Deus diz que ele foi posto para fora do paraíso. Então, me parece que o paraíso é algo que era particular, cercado, e para fora dele existia
outro tipo de vida. E eu não entendo, isso é uma coisa que eu nunca entendi até hoje. Beleza, ô Carminha. Sabe o que acontece? É porque o que a gente escuta de acordo com a ciência, de acordo com a história que a gente vê na escola, é muito diferente do relato da Bíblia. Porque eles acreditam no evolucionismo, né? A grande verdade da Bíblia é o quê? Os animais, mesmo os dinossauros, eles foram criados no mesmo dia que Adão e Eva. E eles conviveram juntos em harmonia por um tempo. Então, os homens que tiveram contato com os dinossauros ali foram os homens que viveram antes do dilúvio. Então, a partir de Adão, a partir de Eva e os descendentes deles. Não existiram aquela história que a gente vê de homens das cavernas, aquelas coisas. Isso não existiu da forma como eles mostram pra gente. A verdade é que o ser humano já foi criado perfeito, inteligente, inteligente muito mais do que a gente, inclusive. Adão, ele escolheu o nome de cada um dos animais de acordo com como eles viviam, do que eles faziam, do que eles gostavam. Como é que um homem das cavernas, todo mongolão, faria alguma coisa desse tipo? Imagina. Então, o paraíso era toda a terra, não era separado. Toda a Terra era um paraíso, mas o Jardim do Éden era um local separado dentro do paraíso. Ah, entendi. Agora entendi. Quando eles foram expulsos do Jardim do Éden, eles foram expulsos de um pequeno local que ficava dentro dessa imensidão maravilhosa que Deus tinha criado. Entendi. Então, seres humanos e Obrigada. dinossauros conviveram juntos, com certeza. Mas eu acredito, viu, Carminha, que muito provável que os dinossauros que a gente vê nos filmes são muito diferentes dos que realmente existiram. É. Depois eu posso mostrar para vocês no grupo, eu posso mandar para vocês. Existem alguns estudos, por exemplo, de pessoas que encontraram ossos de animais e tentaram refazer como esses ossos seriam. E aí criavam criaturas bizarras. E aí era osso de coelho, osso de macaco, e coisa que eles montavam, não tinha nada a ver do que ele realmente era. Eu acredito que muito provavelmente muitos dos dinossauros têm esse problema. E com Entendi. certeza esses dinossauros também não eram carnívoros, né, Rodrigo? Com certeza não. Porque nenhum animal se alimentava de outros animais, né? Então, Tudo livro, Então, é claro Entendi. que a gente sabe que depois disso, a gente vê, né? Existe a teoria da evolução. Essa teoria da evolução no sentido de que a vida veio de micróbios que foram se reproduzindo e se tornaram o que se tornaram hoje. Isso aí não existe. Mas existe a adaptação dos animais, sim. Hoje existem animais carnívoros que são adaptados para isso, mas eles não foram criados assim. Entendi. verdade. Inclusive até a parte da inteligência do homem, né? Acredito que quando Deus criou Adão, né, foi criando a humanidade, eles eram muito mais inteligentes do que nós hoje. E com a entrada do pecado, essa inteligência foi se degradando, né? Inteligência, estatura e tudo. Com certeza. A estatura foi um que muito, muito drástico, né? Foi. Tanto que a gente hoje é muito diferente do que Adão e Eva eram, com certeza. Fisicamente, aparência. Sim, sim. Ali atrás, a alimentação era diferente, o ar era diferente, não existia poluição, não existia agrotóxico, não existia. Se for pensar, o que mais? Eles estavam com Deus todos os dias. Todos os dias. Eles tinham muito para aprender, né? Não havia alimento processado. Então, olha só. Pensando em santificar, o que significa santificar? Por que Deus santificou o sétimo dia? Para entender o que significa santificar, a gente tem que entender a história de Moisés. Porque Moisés, a gente sabe, ele nasceu no Egito. Ele passou 40 anos no Egito. Depois ele fugiu. Ficou 40 anos no deserto, trabalhando como pastor de ovelhas, até o momento em que uma das ovelhas foge e ele encontra a sarça ardente. E quando Moisés encontra a sarça ardente, o que acontece? Deus fala para ele: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é Terra Santa. Sim. Aquele local era Terra Santa. E é interessante que Moisés, nos 40 anos que ele passou no Egito, ele passou esse tempo aprendendo sobre as divindades egípcias. E para alguém se colocar perante uma das divindades egípcias, a primeira coisa que essa pessoa fazia era tirar os calçados. Ele tirava as sandálias dos pés, porque ele estava em Terra Santa. Então, muito provavelmente, quando Deus se demonstra para Moisés, ele fala para Moisés tirar os sandálias dos pés, é que Deus queria ativar na memória de Moisés que você está na presença de Deus, você está em Terra
santa. A pergunta que a gente tem que fazer aqui: esse lugar no Monte Horebe, que é justamente depois onde ele vai receber os 10 mandamentos, esse lugar, ele sempre foi santo e ele é santo hoje? Não. Não. E aí, quem mais? Alguém concorda ou discorda da Carminha? Eu acredito que não também, viu, Rodrigo? Eu acredito que ali, o lugar, ele se tornou santo ali, porque foi onde Deus estava se manifestando, né? Ótimo! Exatamente. Isso é justamente o que tornou aquele lugar santo. A presença de Deus, de uma forma especial, santificou aquele lugar. O Monte Horebe não era santo antes, o Monte Horebe não é santo hoje. Quando Deus entregou os 10 mandamentos, aquele lugar era santo? Naquele momento, também era. Então o Diogo tocou no ponto principal. O que tornou aquele lugar santo era a presença de Deus de uma forma especial. Pensando assim, Deus está presente em todos os lugares do mundo? Ele é onisciente, onipotente, onipresente? Sim, né? Isso significa que todos os lugares do mundo são santos? Não, só onde ele está. Não é diferente? Só. Então, porque aonde ele está é que se torna santo, é a presença dele que faz o lugar ser santo. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a gente não é obrigado a andar descalço por aí. Porque a presença de Deus de uma forma especial é que torna aquele lugar um lugar santo. A mesma coisa a gente vê na história de Josué, quando Josué se encontra com o príncipe do exército dos céus, que a gente sabe que é Jesus. Alguém lê pra gente Josué 5, do 13 ao 15? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Valeu, Mayara. Então, olha só, é muito parecido com o que aconteceu com Moisés. E Josué conhecia aquela história. Com certeza, Moisés contou aquela história para todo mundo. Então, quando Moisés se encontra com o príncipe do exército do Senhor, a gente sabe que é Jesus, e esse príncipe do exército do Senhor fala para Josué: descalça as sandálias dos teus pés. Ele já pensou: opa, eu estou na presença de Deus, assim como Moisés. E aí, ele estava na presença de Deus porque ele estava num lugar santo. De novo, aquele lugar em Jericó, aos pés de Jericó, ele era um lugar santo? Ele ainda é um lugar santo? Não, né? E o que tornou aquele lugar santo, Carminho? Ah, como eu disse, a presença A de Deus. presença de Deus, de uma forma especial, santificou o encontro de Josué com Jesus. Então, aquele lugar foi santo porque Deus se manifestou de uma forma especial. Pensando novamente nos dias da criação, tudo aquilo que a gente viu sobre a criação, a gente só viu para chegar nesse ponto aqui. Por quê? Porque os dias da criação, eles têm uma lógica, eles têm uma razão, eles têm um motivo. E Deus não faz nada por acaso. Os dias 1, 2, 3 e 7, Deus criou espaços. Nos dias 4, 5 e 6, Deus preencheu esses espaços. Vou mostrar para vocês. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. E ele criou o dia e a noite. Com o que Deus preencheu o dia e a noite? Ele preencheu o dia com o sol e a noite com a lua e as estrelas. Olha que coisa bonita. Deus cria um espaço e Deus preenche
esse espaço que ele criou. Segundo dia da criação, Deus cria os céus e faz a separação das águas. Com o que Deus preenche os céus e as águas? Com os peixes, com as águas. Olha que bonito. Ele preencheu o firmamento, e até o texto fala, ele preencheu o firmamento com as aves e o mar com os animais marinhos. Cria um espaço, preenche o espaço. Cria um espaço, preenche o espaço. Terceiro dia, Deus criou a porção seca e a vegetação. E com o que ele preencheu a porção seca e a vegetação? As árvores frutíferas, né? Com as ervas. Mas ele preencheu isso aí com o que depois? No sexto dia? Com os animais da terra, o homem e a mulher. Olha que bonito. Deus criou, Deus preencheu. Deus criou, Deus preencheu. Deus criou e Deus preencheu. Mas o sétimo dia, ele não tem um dia par para ser preenchido por Deus com uma coisa. Mas se todos os dias da criação até agora Deus criou algo e Deus preencheu algo, faz sentido que o sétimo dia seja preenchido com alguma coisa, não faz? Sim, com certeza. Como que Deus preencheu o sétimo dia? No texto de Gênesis, a Bíblia diz que Deus, no sétimo dia, santificou esse dia. Deus santificou. Vocês se lembram que nos outros textos Deus também santificou aqueles momentos, né? Como que Deus preencheu o sétimo dia? Deus preencheu o sétimo dia com a presença dele de uma forma especial. Esse dia foi santificado pela presença de Deus de uma forma especial. Deus está presente em todos os dias da semana? Sim, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Ele está presente em todos os dias da semana. Mas no sétimo dia acontece algo diferente. O que tornou o encontro de Moisés no Monte Horebe santo? Foi a presença de Deus de uma forma especial que preencheu o Monte Horebe naquele momento e o tornou santo. O que tornou o encontro de Josué santo? Foi a presença de Deus de uma forma especial que tornou e que preencheu aquele lugar e o tornou santo. O que torna o sábado um dia santo? A presença de Deus de uma forma especial nas 24 horas do sábado santificam o dia de sábado e o tornam santo, separado, diferente. Por isso que Deus pede que nós o adoremos no santo sábado, porque foi um dia separado, um dia diferente, um dia especial, onde ele coloca a presença dele de uma forma especial para toda a humanidade. É o memorial da criação divina, onde nós adoramos o nosso Deus, Criador de todas as coisas. É lindíssimo quando a gente entende que o que torna o sábado santo e diferente é justamente a presença de Deus de uma forma especial. E interessante também, Rodrigo, que Deus vinha todos os dias, né, no jardim, na viração do dia, para conversar com o homem, para passar tempo com ele. Mas mesmo assim, Deus criou o sábado. Ou seja, isso que você falou, era um dia especial, não era um dia, apesar dele se encontrar com o casal, né, com Adão e Eva, ele ainda criou o sábado. Se fosse ver bem, não precisava, né, porque ele já estava lá todos os dias. Mas mesmo assim ele criou. Então, assim, tem uma lição muito grande nisso, né? Que mesmo que a gente tenha, nos nossos dias a gente converse com Deus, que a gente ore, o sábado é diferente, né? É um ponto muito importante. Todos os dias ele estava com Adão e Eva. Mas Adão e Eva tinham os afazeres deles do dia a dia. Eles trabalhavam também, embora fosse diferente do que é hoje, mas eles também trabalhavam. E como a gente também trabalha. E o ideal é que todos nós tenhamos essa comunhão diária com Deus também, né, Adriana? Eu sei que muitos de nós aqui conseguimos fazer isso, graças a Deus. Então a gente tem essa comunhão diária com Deus todos os dias, e isso é importantíssimo, mas no sábado é um dia só para Ele. É um dia que a gente tem que parar com tudo só para Ele. Essa que é a grande diferença. E assim era a grande diferença também na criação. Todos os dias eles estavam com Deus, eles aprendiam com Deus, eles andavam com Deus. Mas eles estavam também ocupados com o trabalho deles do dia a dia. Mas no sétimo dia era só para Deus, um dia santificado, preenchido com a presença de Deus de uma forma especial, um dia santo. Inclusive, né, Rodrigo, a própria palavra santo quer dizer separado, né? Ou seja, um dia separado, um dia especial, um dia santificado, né? Ótimo ponto, Diogo. Um dia diferente, separado.
E aí a pessoa fala, mas eu vou guardar qualquer dia, eu escolho um dia e faço. Mas não foi isso que Deus pediu. Porque você pode até guardar qualquer dia, mas o dia que ele se manifesta de uma forma especial, diferente, santa, é o sábado. E aí a gente entra no que o Diogo falou mais cedo. A própria palavra do sábado, Shabá, significa cessar o trabalho, descansar. Aí a gente faz a pergunta, mas Deus se cansa? E aí, Diogo? Não, Deus não se cansa, né? Com certeza não. Você lê pra gente Isaías 40, 28? Sim. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus, o eterno Deus, ele não se cansa. E o Diogo já falou isso mais cedo também, porque a gente pensou na mesma linha. Por que que Deus descansou no sábado se Deus não se cansa? Porque ele queria nos dar o exemplo. Por exemplo. Ele Verdade. fez. Tem aquele negócio, né? Deus, ele pede para nós fazermos muitas coisas. E ele só pede para a gente fazer o que ele faz. Ele sempre dá o exemplo. E mais uma vez ele deu um exemplo. Olha, quando ele se encarnou e ele se fez homem, Jesus se batizou. Qual que é o principal objetivo do batismo? O principal objetivo do batismo não é o perdão de pecados? Alguma vez Jesus pecou? Não. A gente falando de Jesus, ó, em nome de Cristo rogamos que vos concilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado. Nele não existe pecado, o qual não cometeu pecado. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Pecado. Ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Ou seja, Jesus ele nunca pecou. Se Jesus nunca pecou, por que que ele se batizou? Igual Deus na criação, não é? Vamos dar exemplo, né? Para nos dar o exemplo. Então Deus Inclusive- pede para a gente fazer o que ele faz. Fala aí, Diogo. Inclusive também, Jesus ele guardou o sábado, ele veio e nos mostrou como guardar o sábado corretamente, não como o pessoal da época estava guardando, né? Ah, é verdade. Esse é até um ponto que eu não pensei em acrescentar isso no estudo, mas faz muito sentido realmente. Mostrar que as pessoas distorceram o verdadeiro sábado, né? Isso, É verdade. verdade. É um ponto legal para acrescentar para a próxima vez. Porque Show. ele veio justamente como você falou, para mostrar a verdadeira forma de cumprir o sábado que tinha sido totalmente banalizado. Na verdade, não banalizado, né? Na verdade, estavam fazendo além do que Deus tinha pedido, exigindo além do que tinha Além. pedido. Hoje que é banalizado, né? Isso, é verdade. O sábado é um símbolo de eternidade. Porque o sábado foi criado no sétimo dia da criação, eu digo criado aqui na Terra, porque eu acredito que isso já existia antes, e ele é eterno. Deuteronômio 4:2, alguém lê pra gente? Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Eu não posso acrescentar nem tirar nada da palavra de Deus nem dos mandamentos de Deus. Josué 1:7. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, não podemos acrescentar nem diminuir nada. Apocalipse fecha o livro dizendo: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro, as pragas. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ninguém tem autoridade para mudar nada na palavra de Deus, mas infelizmente nós sabemos que hoje o mundo cristão mudou, inclusive o Santo Sábado, que foi totalmente esquecido nas nossas igrejas, no nosso mundo, e é uma coisa totalmente negligenciada. Não é à toa que o anjo do Apocalipse está gritando para o mundo inteiro, antes que o tempo acabe, para que eles percebam, para que eles adorem a Deus no dia que ele escolheu para ser adorado.
Isaías vai tratar um ponto muito interessante, porque é um lamento de Deus com relação à desobediência do povo. Ele diz assim: Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Então Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que é melhor pra gente. Ele mostra qual é o caminho que nós devemos andar. Nós somos livres para escolher se nós andamos nesse caminho ou não. E ele lamenta: se tivessem dado ouvidos aos meus mandamentos. Então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos da areia. Então, se o mundo desse ouvidos aos mandamentos de Deus, o mundo hoje, o povo de Deus no mundo, seria como as areias do mar, como os grãos de areia. E o seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Sai da Babilônia do engano, fugi de entre os caldeus e anunciai isso com voz de júbilo, proclamai-o e levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu seu servo Jacó. Olha que triste o lamento que Deus faz. Se vocês dessem ouvidos aos meus mandamentos, vocês, povo de Deus, na terra seriam numerosos quanto as areias do mar. E o que acontece? O mundo hoje não dá ouvidos aos seus mandamentos. E quem que é numeroso quanto as areias do mar? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como das areias do mar. Hoje, quem é numeroso quanto as areias do mar é o povo que está perdido, porque não ouviu os mandamentos de Deus, como ele tinha dito. Malaquias também faz a diferença entre os que ouvem os mandamentos de Deus e os que não ouvem. Pois eis que vem o dia, estamos falando da volta de Jesus, e aqui a gente fala sobre a volta de Jesus e fala também sobre a execução final depois do milênio. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Dos perdidos não sobra nem raiz nem ramo. Mas e para os salvos? Mas para vós outros que temeis o meu nome, e temer a gente sabe que tem a ver com guardar os mandamentos, com obediência aos mandamentos, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Salvação, não é mérito nosso. Saireis e saltareis como bezerros soltos à estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então os perdidos vão virar cinzas debaixo dos pés depois do grande fogo que vai consumir a todos. E qual que é a diferença entre salvo e perdido? Ele fala aqui no verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Se nós dermos ouvidos aos mandamentos de Deus, nós receberemos esse presente, salvação. Isso, lembrando, né? É sempre bom lembrar. Não porque nós obedecemos, mas porque nós cremos. E porque nós cremos, nós amamos a Deus. E porque nós amamos a Deus, nós queremos agradá-lo. Nós queremos obedecê-lo. Êxodo 20, verso 8 diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que no mandamento Deus diz lembra-te? Tem 2 motivos para Deus falar lembra-te no mandamento do sábado. Primeiro ponto, os mandamentos eles eram passados de forma verbal, de Adão e Eva para cada um de seus filhos, de geração em geração. Não tinha um relato escrito. Quando o povo ficou escravo no Egito durante muito tempo, esse povo se desviou de verdade e para valer da palavra de Deus. A ponto de quando Moisés vai resgatar esse povo, eles já não sabiam mais como seguir a vontade de Deus. Eles já tinham esquecido dos mandamentos de Deus. Eles já tinham esquecido da história de Deus. Então Deus tem que relembrar para Moisés como é que foi a criação, como é que foi a história dos patriarcas, como é que foi a história até a chegada do povo no Egito. E Moisés começa a escrever esse relato. E nos mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus, Deus fala, lembra-te do dia de sábado. Por quê? Porque o povo tinha esquecido do dia santo. E ele diz, lembra-te também, porque hoje no nosso mundo, em 2025, o mundo também esqueceu do sábado. E o mundo deve lembrar desse dia importantíssimo, um mandamento importantíssimo para a nossa comunhão com Deus, com o Criador de todas as coisas. João, isso aqui João escreveu 60 anos depois de Jesus morrer, ele diz assim, ora, sabemos que temos conhecido a Jesus por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que disse, eu o conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. E a maioria das pessoas hoje ensina que os mandamentos não são importantes. Essas pessoas são mentirosas e nelas não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou.
E aqui vem o ponto mais importante desse versículo para o nosso estudo de hoje. Amados, não vos escrevo mandamento novo. Esse mandamento do sábado não é um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual vocês têm desde o princípio. Esse mandamento antigo é o quê? A palavra que vocês ouviram. Essa palavra que foi passada de pai para filho, de geração em geração, até o momento em que se perdeu. Moisés veio, relembrou o povo, e depois dele muitos e muitos profetas e juízes e pessoas relembraram novamente o povo, e o povo continuou desobediente. E hoje não é diferente. Hoje, o anjo do Apocalipse 14 está relembrando o mundo de que nós devemos dar atenção para esse dia santo e especial. Mas aí dizem, a gente vai ver que muitas pessoas dizem muitas coisas. Dizem que o sábado foi abolido com a morte de Jesus na cruz, não é o que a gente sempre escuta por aí? Alguém lê pra gente, por favor, Romanos 3, 28? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Só um ponto, Priscila, antes de você continuar. O homem é justificado pela fé. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui de salvação. O homem é salvo, ele é tornado justo pela fé. Não tem nada que eu possa fazer de obras que me qualifique para ser justo. Eu pequei, eu mereço a morte. Não importa se a partir de hoje, pro resto da minha vida, eu obedecer os mandamentos de Deus à risca, sem nunca mais transgredir nenhum. Eu ainda mereço a morte. Então isso não me justifica. O que me justifica é crer em Jesus. Então nós estamos falando aqui de salvação. O homem não é salvo por obras da lei, mas ele é salvo pela fé. O homem não é salvo por guardar o sábado. O homem não é salvo por não matar. O homem não é salvo por não roubar. O homem é salvo pela fé. Pode continuar, Priscila. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. O circunciso é o judeu, o incircunciso é o não judeu. Então ele está falando, Deus é um só para os dois. Deus é Deus de judeu e ele é Deus de todo mundo. É o mesmo Deus, é um só Deus. E esse um só Deus tem a mesma regra para todo mundo. Então ele justifica por fé o judeu e ele justifica por fé o não judeu. 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ah, Jesus morreu na cruz e aboliu a lei. Não, Paulo está falando, anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. E ele escreveu isso aqui 20, 25, 30 anos depois que Jesus morreu. Ele fala que a fé não anula a lei. O próprio Jesus, imagina se ele dissesse que ele não veio abolir nada. Mateus 5,17 diz assim, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Quem está falando isso? Jesus. Eu não vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir o Antigo Testamento. Eu não vim abolir os livros de Moisés e dos profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iotil jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Enquanto existir o céu e terra, até o fim dos tempos haverá a lei. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Não quer dizer que ele vai estar no reino dos céus e ele vai ser pequeno lá, mas ele é considerado desprezível no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aqui tem vários exemplos, depois da morte de Jesus, de pessoas guardando o sábado. Depois, se alguém quiser conferir, os textos estão todos aqui. E tem outros, né? Isso aí são alguns que eu juntei. Agora vamos falar sobre o dedo de Deus. Isso aqui é um momento que eu acho muito legal e muito interessante de refletir. Em alguns momentos da Bíblia, a gente vê a presença direta falar sobre o dedo de Deus. Vocês devem se lembrar. Eu consigo pensar em 3 momentos. O primeiro momento que eu vejo na Bíblia falando sobre o dedo de Deus é o momento em que Moisés está no alto do Monte Horebe e fala que Deus escreveu as tábuas dos 10 mandamentos com o próprio dedo dele, que é justamente o texto de Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, Deus que está falando com Moisés, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, os 10 mandamentos, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, as tábuas dos 10 mandamentos foram escritas pelo dedo de Deus. Essas tábuas que demonstram a eternidade da lei de Deus.
Outro momento que a gente vê o dedo de Deus é um momento interessante que acontece no reinado de Belsazar. A gente sabe, né? Belsazar nunca foi rei para valer, mas ele era regente enquanto o pai dele estava longe. Belsazar, descendente de Nabucodonosor, na Babilônia, ele estava fazendo uma festa profana, usando os utensílios do templo, e aí aparece uma mão, e essa mão escreve na parede, e escreve que o reino dele tinha acabado, ele tinha sido pesado, ele tinha sido achado em falta, e o reino dele ia cair naquela noite para os medos e para os persas. E essa sentença foi dada pela mão de Deus. Daniel 5,5 diz: No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte o candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. E aí fala que ele ficou com tanto medo que ele relaxou os lombos, ele fez cocô na calça e as pernas dele tremiam, um joelho batia no outro, de tanto medo que ele ficou com o que ele viu. E aí ele chama Daniel e Daniel fala: Seu reino acabou, seu reino vai cair hoje. E ele vai passar para os medos e para os persas. Qual que é outro momento que aparece Deus escrevendo com o dedo na Bíblia? Alguém se lembra? Tem mais um que eu lembro. Talvez tenha mais, tá? Mas eu lembrei de mais um. Bom, Rodrigo, outro momento que eu me lembro aqui é quando Jesus escreve no chão, né? Na areia. Maravilha, Diogo. É justamente o mesmo que eu pensei também. Eu não sei se tem outros, mas isso aqui é muito simbólico. O que aconteceu nesse dia aqui? Vamos ler? Alguém lê pra gente começando, versos 3 e 4? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Então eles queriam colocar Jesus numa posição difícil. O homem que prega do amor e prega a lei. E agora ele vai pregar o amor ou ele vai pregar a lei? Mas aqui, eu não sei se vocês já analisaram, mas já começa tudo errado o jeito que isso aqui acontece, né? Já ouviram falar sobre isso? É bem provável que sim. Quando eles levam a mulher surpreendida em adultério, esses fariseus e escribas estavam acusando a mulher. Mas eles não tinham o direito de acusar a mulher de adultério. Somente o marido dela tinha o direito de fazer isso. E o marido dela não apareceu para acusar essa mulher. Então eles não poderiam apedrejá-la sem ter sido acusada pelo marido. Primeiro ponto era esse. Segundo ponto, versos 5 e 6. E na lei, eles falam para Jesus, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Você que prega o amor, você vai pregar a lei ou vai pregar o amor? Isso diziam eles, tentando-o para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O que Jesus estava escrevendo na terra com o dedo? Alguém sabe? Isso aqui, a Bíblia não conta o que ele escreveu. Mas a tradição judaica conta que ele estava sentado no chão e escrevia no chão os pecados daqueles homens que estavam ali acusando a mulher. E isso também aparece no Desejado de Todas as Nações, igualzinho. Jesus se abaixou e ele não respondeu à acusação daqueles homens, mas começou a escrever no chão os pecados de cada um deles. Então aqueles homens que acusavam a mulher, eles estavam acusando a mulher de uma forma injusta, e eles ainda estavam olhando no chão e estavam vendo os pecados que eles próprios cometiam. Então eles estavam vendo o quanto que eles eram hipócritas acusando outra pessoa. Porque quem quebra um mandamento, quebra todos. Então se ali tinha um mentiroso, se ali tinha um assassino, se ali tinha um adúltero também, eles todos estavam na mesma situação da mulher. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E aí, ele voltou a se inclinar e continuou a escrever no chão. E aqueles homens que estavam acusando a mulher com tanta veemência, queriam tirar pedras nela e queriam colocar Jesus numa enrascada, percebendo que eles eram tão pecadores quanto a mulher, diz o verso 9, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, e não só pela consciência, mas com o que estava escrito no chão, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E aí Jesus fala para ela, vai, não peques mais, né? A mulher se arrependeu e ela vai embora. Interessante, né, Rodrigo? Que, inclusive, até os próprios fariseus saíram depois dessa frase de Jesus, né? Ou seja, até eles que batiam no peito, né, se gabavam
deles santidade serem deles, né? isso, da santidade, até eles não quiseram ficar, né? Tipo assim, até eles sentiram as palavras de Jesus ali bem direta para eles, né? É o peso da verdade, né? Peso da verdade, isso mesmo. Ô Diogo, tem uma coisa interessante aqui. Eu não sei se você já viu, mas você tinha falado sobre santo ser separado, né? Isso. A palavra fariseu também significa separados. Eles achavam que eles eram separados do povo também. Ó, é uma verdade isso também. Olha que legal a relação que tem entre esses três momentos em que Deus escreve com o dedo. Olha que legal. A lei que foi escrita na pedra, ela é eterna. E ela foi escrita na pedra para demonstrar essa eternidade. Não vai ser mudada, ela não vai ser apagada, jamais. O juízo que Deus estabeleceu para Belsazar foi um juízo definitivo. E o juízo de Deus, ele é definitivo. Seja no final do juízo no céu, ou seja com a morte. Se nós não nos arrependermos, nós seremos condenados. Mas ainda há tempo para arrependimento, certo? Ainda há tempo. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje ainda há tempo de arrependimento. E se nós nos arrependermos, os pecados que são escritos na areia, eles podem ser facilmente apagados. É interessante que a lei, ela está escrita na pedra, mas os pecados foram escritos na areia. A lei, ela é eterna. Ela não vai apagar se você passar a mão. Mas os pecados escritos no chão, na terra, na areia, é facinho de apagar. Basta que nós nos arrependamos. E Deus vai esquecer esses pecados como se eles nunca tivessem existido. E é tudo o que Ele mais quer. É que nós nos arrependamos, que nós mudemos de vida, para que nós possamos ter a vida eterna. Interessante. Excelente analogia, viu? Muito bom. É bonito, né? Eu Bonito. achei tão lindo quando eu vi um rapaz. Eu não lembro quem foi que eu vi, um pastor falando sobre isso. Achei lindíssimo. Nossa, bem bonito, viu? Mais um ponto. O sábado, ele é o selo de Deus. Nós falamos um pouco sobre isso no sábado, inclusive. Um selo da antiguidade tinha algumas características especiais. Ele tinha o nome do rei, ele tinha o título dele e tinha o território. Mais ou menos como está no exemplo aqui. Nabucodonosor, quem ele é? Ele é o rei da Babilônia. Qual que é o território dele? A Babilônia. Os selos que continham as mensagens reais, eles tinham essas características. E o selo de Deus, ele tem as mesmas características. Deus fala em Ezequiel 20, verso 12 e verso 20, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então o sábado ele é um sinal, para que todos saibam que nós somos povo de Deus. E é um sinal entre nós e um sinal entre Deus. No mandamento do sábado, aparecem todos os elementos de um selo real. Aparece o nome de Deus, é o sábado do Senhor, Yahvé, o Senhor, teu Deus. O título dele é o Criador, o Rei do Universo, porque em 6 dias fez o Senhor, se ele fez, ele é o Criador. Ele é o Criador e qual que é o território dele? Céus, terra, mar e tudo que neles há. O Criador de todas as coisas, o território dele é todo o universo criado. Então todos os elementos de um selo, eles aparecem no selo de Deus, no mandamento do sábado. Então o sábado tem algo muito grande. Ele é o memorial da criação divina. Ele é o que aponta para o Deus Criador de todas as coisas, o qual nós amamos, o qual nós obedecemos e o qual nós honramos. O selo de Deus, ele aparece no Apocalipse 7. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Quando o juízo que está acontecendo no céu terminar, Jesus ele vai decretar quem está salvo e quem está perdido. E depois que ele faz isso, ele manda esse anjo aí com o selo de Deus vivo descer à terra. E esse anjo vai selar todas as pessoas que se apegaram a Deus. Todas as pessoas que obedeceram a Deus. Todas as pessoas que amaram e creram em Deus verdadeiramente. Todas as pessoas que eram ébrias e se arrependeram. Todas as pessoas que eram pecadoras e agora são servos de Deus. Eles vão ser selados com o selo de Deus. Depois que eles forem selados, as pragas do Apocalipse 16 são liberadas. E as pessoas que não têm o selo de Deus recebem essas pragas. E o selo de Deus ele é colocado na mão e na fronte, porque são os nossos pensamentos e as nossas ações. Depois de selado o povo de Deus, as pragas são derramadas. O mesmo acontece em Ezequiel 9, contado com um pouco mais de detalhes. Ezequiel 9 conta a mesma história de Apocalipse 7. Só que aqui nós vemos Deus no santuário do céu,
Ele chama esses homens, e esses homens são anjos, e as armas destruidoras, as armas esmagadoras, são as pragas. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens, 6 anjos, a caminho da porta superior que olha para o norte. E quem está gritando aqui é Deus. Cada um com sua arma esmagadora na mão, as pragas, do Apocalipse 16. Entre eles, certo homem vestido de linho, com estojo de escrevedor à cintura. Esse homem com estojo de escrevedor é o anjo que tem o selo do Deus vivo. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Deus falou para o homem que tem o anjo que tem o selo: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Nós falamos sobre isso no sábado. Esses homens que suspiram e gemem são os homens que são ébrios, lá de Joel 1,5. São os homens que uma vez já foram bêbados, uma vez já cometeram enganos, falsas doutrinas, já beberam do vinho da Babilônia. São pessoas que seguiram caminhos errados, que foram contrários a Deus, mas que um dia se arrependeram. E quando se arrependeram, olharam para o mundo e pensaram assim: olha como que o mundo se perdeu. Olha onde esse mundo foi parar. Olha as pessoas desse mundo, como elas vivem, como elas rejeitam o amor de Deus, que elas rejeitam o chamado de Deus para o arrependimento. E essas pessoas sentem tristeza por saber que essas pessoas vão ser condenadas. Elas querem ajudar, elas querem levar o evangelho, mas a maioria das pessoas, infelizmente, não querem ouvir. Então, as pessoas que suspiram e gemem são as pessoas que se converteram a Deus verdadeiramente. E elas recebem o selo. Mas depois que elas recebem o selo, Deus fala para os outros anjos no verso 5. Aos outros, os anjos que têm as pragas, ele diz: Passai pelo meio da cidade após ele, e sem que vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças, a mulheres, até exterminá-los. Ou seja, todos vão ser destruídos, atingidos pelas pragas. Todos, homem, velho, moço, criança, não importa. Se não recebeu o selo de Deus, vai receber as pragas. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. As primeiras pragas vão ser derramadas no santuário. Então, entre aspas, na igreja de Deus. Então, o povo de Deus, dentro da igreja de Deus, do povo de Deus, existem pessoas que não deveriam estar lá porque não são verdadeiramente convertidas. E elas vão ser as primeiras a receber as pragas. Então, sobre o sinal na mão e na testa, por que ele é na mão e na testa? Deuteronômio diz assim: Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na mão e frontal entre os olhos, pensamentos e atitudes. Será como um sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Então, a lei do Senhor está na nossa mente, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. E quem vai ser marcado com o selo de Deus aparece em Apocalipse 22 aqui. Nunca mais haverá qualquer maldição. Isso aqui é no paraíso, na nova terra. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Nós teremos na nossa fronte marcado o nome do nosso Deus. Mas, de novo, dizem que o sábado é só para os judeus ou só para o povo do Antigo Testamento. Nós falamos sobre isso aqui no estudo de sábado também. Isaías 56 diz assim: Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houvera chegado ao Senhor, dizendo: O Senhor, com efeito, me separará de seu povo. Nós somos o mesmo povo. Todos que querem ser povo de Deus podem ser povo de Deus. Não tem diferença entre o natural e o estrangeiro. Nem tampouco digo ao eunuco: Eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Olha, se guardarmos os sábados, nós abraçamos a aliança de Deus. Darei em minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, para quem quiser. E uma forma de abraçar essa aliança é através do sábado. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos, e amém por isso. Nós hoje somos congregados, e se Deus quiser, nós poderemos ser participantes
nesse trabalho de Deus de pregação do Evangelho, para que muitos outros que hoje não estão congregados, muitos outros que hoje não conhecem a verdade, possam se juntar a nós. Isaías 58:13 fala assim: se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha que promessas maravilhosas por um simples ato de obediência nosso. Um simples ato de nós nos preservarmos nesse dia, nós guardarmos esse dia para a comunhão santificada, diferente de Deus nessa terra. E na nova terra, Isaías 66, depois que tudo for concluído, o pecado já não mais existir, porque com os novos céus e nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Mesmo no paraíso, nós ainda guardaremos o sábado como memorial da criação e do Deus Criador. Mas dizem também que o sábado é exclusivo da aliança entre o Deus e os judeus. Isso aqui é bem comum de ser dito. A maioria das pessoas vai dizer, ou o sábado é coisa do Antigo Testamento, ou o sábado é coisa de judeu, que nós já vimos que não é. Aí eu faço, mas a aliança do sábado é a aliança somente dos judeus. Números 15, 15 e 16. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, ou seja, uma só lei, tanto para vós outros, os judeus, como para o estrangeiro que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Ó, a mesma lei para o estrangeiro e para o judeu, por estatuto perpétuo. Como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro. Levítico 24, 22. Uma e mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Claríssimo que é a mesma aliança para todos. Deuteronômio vai deixar mais claro ainda. São essas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles no Horebe. Além da aliança do Horebe, que essa sim foi feita com os judeus, existe outra aliança que Deus também fez. É o que está falando aqui em Deuteronômio 29. Guardai, pois, as palavras... Aqui eu estou pulando só para os textos principais, tá? Então, do 1 a gente pulou para o 9, do 9 a gente vai pular para o 12. Guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizeres. Toda vez que eu leio isso aqui, eu lembro da Juliana. Porque a Juliana fala assim, a aliança de Deus, a lei de Deus, Deus nunca fala, cumpra a minha lei para que você seja salvo. Cumpra a minha lei para que eu te torne diferente dos outros povos. No sentido de você vai ser um povo diferente, separado, no sentido de mais importante do que os outros. Não é por merecimento, mas guarde os meus mandamentos para que vocês prosperem, para que vocês sejam felizes, para que vocês tenham uma boa vida, para que vocês sejam saudáveis. Verso 12 fala assim, então ele está falando da aliança que foi feita depois da aliança do Horebe, com o povo de Deus. Para que entreis na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça como seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco, com os judeus, que faço essa aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Quem que é esse que não está aqui hoje conosco? A geração vindoura. Então dirá a geração vindoura e os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas. Essa aliança é com os judeus, e essa aliança é com os estrangeiros, até para gerações vindouras, e aquele que viria estrangeiro de terras longínquas, que quadra com cada um de nós aqui hoje. Eclesiastes 12:13. De tudo o que se tem ouvido a Sumael, o mais importante o principal é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, não de todo judeu, não de todo o povo do Antigo Testamento, não de todo o povo da aliança. Porque a aliança que foi feita entre Deus e a humanidade, a aliança eterna, a nova aliança, aquela da cruz que Jesus pagou com o preço do sangue dele e ele assinou aquela aliança, ela foi feita com Adão e Eva, no Jardim do Éden, no dia que eles pecaram. Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque, infelizmente, muitos serão colocados nessa situação. Ah, mas o padre fala isso, mas o pastor fala aquilo, mas todo mundo diz isso. Todo mundo faz errado, então? Sim, todo mundo faz errado.
Ah, todos os padres e pastores falam errado. Sim, todos eles falam errado, porque a Bíblia diz uma coisa, eles dizem outras. E o que importa pra gente é obedecer a Deus e não aos homens. O sábado, ele é um memorial da criação divina. Ele foi dado de presente à humanidade no 7º dia da criação da Terra. E ele foi dado para a humanidade no 7º dia da criação da Terra, 2.500 anos antes dos 10 mandamentos do Monte Sinai serem entregues no Monte Horebe. E antes de existir qualquer pecado no mundo. O mensageiro do Apocalipse 14, 6 e 7, ele tem que lembrar o mundo sobre como as pessoas devem adorar aquele que fez todas as coisas. Como nós adoramos o Deus Criador. Esse mensageiro ele deve convocar o mundo e todas as pessoas do mundo a voltarem à verdadeira adoração a Deus, de acordo com o 4º mandamento da lei, que é completamente negligenciado hoje e é importantíssimo. É o selo de Deus. É o que difere quem vai servir a Deus verdadeiramente ou não. Nós devemos guardar o sábado como memorial dessa criação divina e como selo divino, e como sinal da nossa fidelidade. E o mundo cristão de hoje, infelizmente, ignora essa mensagem. Mas ele ainda tem tempo de ouvir, ele ainda tem tempo de se converter e de se arrepender antes do fim. Porque quando acabar o juízo, tudo isso vai ser levado em conta, né? Nosso amor a Deus, a nossa obediência, nossa fidelidade. Jesus fala, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. E é muito diferente do que a gente costuma ouvir por aí, né? Pessoal, alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente chegou ao fim aqui. Rodrigo, sobre o título de hoje do estudo, adorem aquele que fez, né? Sim. Se adorem aquele que fez, nos remete também ao reconhecimento àquele que fez, né? Tipo, não que Deus ele precisa do nosso reconhecimento, mas nós devemos sempre reconhecer o nosso Deus como o nosso Criador, como mantenedor, né? Deus onipotente, onipresente, onisciente. Não que ele precise, né? Como você quis dizer, Isso, né? Não que isso, ele não que ele precise, precise, mas que a gente tem que ter isso em nosso coração, a cada instante, reconhecer o Deus que nós temos, né? É verdade. Temos que ser gratos por esse Deus tão maravilhoso, que pagou um preço tão grande pela nossa desobediência. E hoje a gente tem que correr da desobediência, né, Diogo? E Verdade. a gente tem que andar de acordo com a vontade dele para honrar o que ele fez por nós, né? Com certeza, com certeza. Adorem aquele que fez. É tão negligenciado hoje, tão triste pensar nisso. Uma coisa tão clara na Bíblia, tão simples que as pessoas distorcem de uma forma tão feia. Distorce. Ainda mais no mundo de hoje em que o eu, né, é tão valorizado, né, no mundo. Sim. É tudo do nosso jeito, não como Deus pediu. É, verdade. Mas graças a Deus que nós acordamos para isso, né? Que nós queremos seguir a Deus de acordo com a palavra dele, não de acordo com assim diz o pastor, mas o assim diz o Senhor, né? É, com certeza. Gente, alguém faz a oração pra gente poder terminar? Bom, gente, eu faço a oração para nós, então. Querido Deus, grandioso Pai, nosso eterno Senhor e Salvador, bendito és tu, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa olhar o nosso coração, sim, Deus, e o que tiver ali que não pertencer ao Senhor, que, que tu possa tirar, ó Deus, possa limpar o nosso coração e fazer dele a tua morada. Que nós tenhamos o coração sempre íntegro no Senhor, um coração que a cada instante ele reconheça, ó Deus, a ti, Deus, como nosso Criador, como nosso mantenedor, como nosso Salvador, ó Pai. Ó Deus amado,
nos permita a cada instante estar na tua presença, Senhor, e fazer a tua vontade. Dai-nos um coração obediente, ó Pai. Ó Deus amado, e principalmente, nos ensine, Deus, a guardar o sábado da forma correta. Nos ensine, Deus, a fazer do sábado um dia santificado, um dia separado, Deus. E que o sábado esteja vivo em nosso coração diariamente também. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua salvação. Obrigado, Deus, porque em Ti nós temos a certeza da vida eterna. Nos guie e nos mantenha, Deus, no caminho eterno. Nos ajude no processo de santificação. Por favor, ó Pai. Peço que abençoe cada pessoa aqui desse estudo, nos conceda uma boa noite de descanso e uma semana abençoada na sua presença conforme a tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Que oração bonita, Diogo. Muito bom, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo e semana que vem tem mais. Daqui a pouco eu mando um materialzinho lá no grupo. Gente, Beleza. então, boa noite a todos, viu? Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Deus Boa abençoe. Amém.